Boa noite, então, para todo mundo. Hoje nós estamos aqui com muito prazer para uma conversa que eu sei que vai ser agradável e que nós vamos aproveitar muito. Uma conversa com a Annelise. Eu conheci a Annelise, os pais dela, há muitos anos atrás. Conheci os pais da Annelise, o Isaías e a Rose, no ano de 1992. De lá para cá eu venho trabalhando com eles, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, essa proposta da agricultura ecológica. O casal é agricultor ecologista, como nós costumamos dizer, vivem no município de Três Cachoeiras, comunidade Morro Azul. Então, ao longo desses quase 30 anos, eu trabalho com os pais da Annelise. A Annelise já está aí com a gente. Ó. E há alguns anos, mais exatamente há 2 anos, eu resolvi, por várias razões, que eu não vou entrar em detalhes agora, escrever 2 livros. Esse aqui é o primeiro, chama Vozes da Agricultura Ecológica. Esse livro tem a pretensão de contar um pouco da história do trabalho que a gente há 3 décadas desenvolve. A ONG que eu coordeno, chamada Centro Ecológico, desenvolve esse trabalho na Serra Gaúcha e no litoral norte do Rio Grande do Sul. Há esse tempo que eu trabalho, a gente acompanha o trabalho dessa família, trabalhamos juntos com eles. E esses livros tratam então de contar a história desses trabalhos, mas a partir da voz das famílias agricultoras que se inseriram nesse trabalho ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20, 30 anos. E nesse livro, capítulo 10 do meu primeiro volume, Vozes da Agricultura Ecológica, deve ser porque eu acho eles 10, que eles estão no capítulo 10, é a história da Annelise e do Marcelo, do casal. Eu optei por não conversar e não retratar a história dos pais, porque nesse caso, por várias razões, a gente optou por tratar a história, contar a história dos filhos. É uma família só, nós vamos ver hoje como esse povo vive tudo junto e misturado. Annelise, querida, boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Tudo Consegue me ouvir bem? bem? Ouvindo bem, então estamos te ouvindo muito bem, o pessoal está chegando aí para conversar com a gente. Annelise, eu já me apresentei, acho que eu nem falei meu nome, mas está no meu Instagram, né? Mas eu sou Laércio Meirelles, coordeno o trabalho da ONG, já comentei, Centro Ecológico. E vou te pedir, Annelise, como de praxe, para a gente começar você se apresentando. Quem é tu? Então, vou me apresentar, eu sou a Annelise, eu sou, então, filha, né, como tu falou, né, hoje o diálogo vai ser sobre gerações também, então, filha do Isaías e da Rosemary, e a gente já trabalha com agricultura ecológica já há 30 anos, né, então, isso que o Laércio disse, né, de que a gente, né, já tem o trabalho da agroecologia aqui na região há todo esse tempo, então, o pai e a mãe, né, entraram bem no comecinho e eu nasci, né, nesse trabalho. Então, eu me considero, assim, né, como filha também de todo esse processo da agricultura ecológica, né, por ter nascido, né, bem no comecinho. Eu também, assim, aí falar um pouco da minha formação, né, eu fiz a minha primeira graduação de educação do campo, né, foi um curso, assim, diferente, né, hoje um pouco mais conhecido já. Fiz o mestrado, né, em desenvolvimento rural na URGS em 2014. E hoje, né, a gente está trabalhando aqui na agroindústria da família, na propriedade. Então, Legal, agricultora também. Annelise. Estudando. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais da sua formação, Annelise, mas antes, falar o seguinte, você também é mãe, você tem 30 anos, mais ou menos 30 anos, não sei se 30 exatos, e eu lembro de você brincando com a minha filha, que também tem a sua idade. Quando a gente se conheceu, vocês duas tinham 1, 2 anos de idade, quando eu conheci seus pais, e vocês brincando nas reuniões. Então a relação com você é uma relação afetiva que vem já de muito tempo. Mas você hoje é mãe do Nicolas e da Helena. Mas eu Sim. não quero falar com a mãe agora, não. Eu ainda quero falar um pouquinho mais com a filha, casada com o Marcelo, senão ele fica, deixa eu falar o nome dele logo, casada com o Marcelo e mãe do Nicolas e da Helena. Mas eu quero falar um pouco mais da filha e da neta. A sua avó também é uma ativista do movimento de mulheres camponesas e, pela história que eu lembro, ela que arrastou a tua mãe para o movimento de mulheres. Como é que é isso, Annelise? Sim. Como é que foi para você crescer nesse ambiente? Uma avó militante, um pai militante, uma mãe militante, pastoral da juventude, movimento das mulheres, bruxinha de Deus, pastoral da juventude. Fala um pouco disso, por favor.
Então, acho que todo esse meio, né, de militância, né, nascer nesse berço, né, ele faz com que eu também não vislumbrasse outra coisa senão isso, né? Porque desde criança já, então, assim, os nossos passeios era participar de Romaria da Terra, era participar de encontros de formação. Então, sempre foi isso, né, que a gente cresceu participando, né, deste meio. E então, assim, crescer participando desses cursos, né? Às vezes, por mais que uma criança que está lá sentadinha junto, está brincando, mas está escutando, né? Eu vejo isso hoje pelos meus filhos também, né? Eles às vezes não estão prestando atenção, mas estão escutando. Então, eu cresci nesse meio, né? Então, participei também de muita formação, tanto na agricultura ecológica, como nos movimentos sociais. E isso foi que também fez com que eu olhasse para o campo, para uma forma diferente, né? Não como uma forma pejorativa, que na minha época, quando eu era jovem, né? A escola sempre nos disse, né? Estuda para ser alguém da vida, né? Ser alguém na vida e não ficar no meio rural. Porque era como se fosse uma coisa de que não prestou para nada, fica na roça, né? Então, o fato de eu crescer dentro dos movimentos sociais, de enxergar o campo como lugar de trabalho, mas também como um lugar de vida, foi que a gente também conseguiu valorizar esse nosso trabalho, né? Se sentir valorizada. Tanto do movimento de mulheres, né? Quanto da pastoral da juventude rural, quanto dos encontros, né? Que a família sempre participava, a gente sempre ia junto. E isso é importante, né? Para a criança crescer nesse meio, já desde criança, aprendendo a valorizar o trabalho da família, né? Annelise, me conta uma coisa. Ali, quando você saiu de casa para estudar, de casa que eu digo, você saiu da comunidade rural, se eu não me engano, você fez como é que chama hoje, o fundamental, o primeiro, não sei como é que chama, até a oitava Sim. série, até a nona, a Na nona minha série. época era a oitava série ainda. Oitava, você fez no Morro Azul, na comunidade. Isso, Depois isso. você Aqui foi na para comunidade. e depois você foi Isso. para a cidade estudar. Essa passagem para a cidade, nesse momento, com 14 anos, 15 anos, você sentiu, vamos chamar assim, você sentiu um golpe um pouquinho de ser do interior? Você ficava, mesmo Três Cachoeiras sendo uma cidade muito pequenininha, você sentiu um pouco esse preconceito com quem vinha da roça? Sim, sim. A gente, né, então, como tu disse, né, até a oitava série eu estudei aqui na comunidade, é uma escola que existe até hoje, né, a escola onde o Nicolas estuda. A gente saiu daqui com uma turma muito fortalecida, né, na oitava série, né, sempre tem aquela, né, a turma se une cada vez mais, tem a questão da formatura, né, a gente saiu daqui muito fortalecido, né, para ir estudar também, aí fazer o ensino médio em Três Cachoeiras. Aí Três Cachoeiras é um município pequeno, mas só tem uma escola, né, só tem uma escola de ensino médio. E aí a gente chega lá, e aí é o pessoal do interior, é o pessoal da grota, né? Então, assim, isso que Cachoeiras é um município pequeno, né? Digamos assim, está muito próximo do rural, mas, inclusive, a questão do censo, né? Se a gente vai olhar a população de Três Cachoeiras hoje, ela é 17% rural. Então, assim, é uma porcentagem muito pequena, né? Mas, digamos assim, o município ele se fortalece muito pela questão da agricultura, né? Mas não consegue perceber isso, né? E valorizar muitas vezes, né? E aí, então, assim, sempre teve esse preconceito, né? Eu não sei como é que é hoje, né? Como é que os alunos, até seria interessante conversar com alguém que sai aqui da comunidade e vai, né, para Três Cachoeiras estudar hoje, como é que é isso. Mas na época sempre tinha muito isso. E foi um período que eu não participava da Pastoral da Juventude Rural ainda. E aí, então, teve, assim, um período de um ano ali que a minha vontade era estudar, fazer faculdade e não voltar mais, né, para o meio rural. Porque sentia muito isso, né? Eu ia para Torres, na época eu fazia cursinho de informática, curso de inglês, e às vezes não dizia que era do Morro Azul, né? Só dizia que era de Três Cachoeiras, né? Para não dizer que era da roça. Bom, primeiro perguntar outra coisa. E o fato de ser agricultor ecologista, digamos assim, não superava não sei como eu falo, esse preconceito de ser da roça, não. Era do interior e o preconceito existia da mesma forma. Sim, eu acredito que até talvez um pouco mais, porque naquela época a agroecologia ela não era tão bem vista como hoje, né? Ainda se tinha aquele preconceito, né? Que na época os meus pais, né, quando entraram, né, e todos os outros agricultores que entraram naquela época, 30 anos atrás,
eram loucos, né? De começar isso, ia morrer de fome, né? O que não era tão diferente também há 15 anos atrás, né? Aham. 15 anos atrás também não se tinha essa valorização. Então, talvez, ainda parece que ainda tinha um preconceito muito maior, assim, de dizer que a gente reproduz ainda orgânico, né? Que é Ainda diferente usa, de hoje. ainda usa esterco e usa essas coisas naturais assim, né? Annelise, mas aí quando é que você sente que você conseguiu, assim, vamos chamar, dar a volta? Você deu a volta e assumiu com, não vou dizer orgulho, porque orgulho diz que não é uma coisa boa da gente ter, mas você, com prazer, você começa a assumir sua identidade de agricultora. Quando é que foi isso na sua vida? E aí, logo, acho que no ano seguinte, em 2005, eu participei de uma atividade da Pastoral da Juventude Rural, onde eu começo a eu mesma me engajar um pouco mais, né? Como eu disse antes, quando eu era criança, eu já participava junto. Mas era uma participação apenas, né, de estar junto, né, e não como sujeito também, né, não tinha o compromisso, né, às vezes de participar, de falar, de discutir, né. E aí, então, em 2005, né, eu entro para a Pastoral da Juventude Rural, participei de uma atividade que foi aqui em Maquiné, era um acampamento, né, e aí foi convidado para fazer um curso de formação, foi um curso de 4 meses, e aí onde a gente teve esse olhar cada vez mais forte para a questão agrária, né, de como que funciona a sociedade, né? Eu lembro assim dos temas, né, que a gente mais discutia na época, né? Qual o nosso papel também enquanto juventude, a valorização da juventude, da roça, né? De não ter vergonha disso, né? E então é uma questão assim de como que a gente começa a olhar, né, para o nosso local de uma forma diferente. E foi aí que a gente começou a valorizar e também refletir também na nossa comunidade, né? Eu ajudei a organizar o grupo de jovens na época, até mesmo no ensino médio, conversar com outros colegas que tinham essa mesma visão também para se fortalecer, né? Porque sozinho também não adiantava, né? Então, assim, foi onde, né, comecei a articular com outros jovens, né, com identidade rural, para a gente conseguir se fortalecer também e perder um pouco daquela vergonha, né? De morar no meio rural, de ser agricultor ecologista, né? De se colocar, então, como profissão, né? Às vezes, né, do que tu faz, né? Eu sou agricultora. Não ter Aham, vergonha aham. de dizer isso, né? Eu lembro, Annelise, de agricultores lá de Antônio Prado me falando que quando iam para a Ceasa entregar produto ou para Porto Alegre na feira, e por acaso tinha que dormir em algum hotel, alguma coisa, hotelzinho assim, tinha que dormir, Sim. eles botavam profissão motorista, porque não queria botar agricultor de jeito nenhum. Depois, com os anos, eles contam. Aí eu comecei depois que eu senti que esse negócio da agricultura ecológica estava mais firme, eu botava agricultor ecologista, porque só Sim, agricultor eles achavam que era pouco. Annelise, então sim. deixa eu ver se eu entendi. Você foi criada nesse meio, agricultura ecológica, movimento das mulheres, seu pai era militante da Pastoral da Juventude, eu conheci ele lá. Vamos lembrar que a Igreja Católica aqui nessa região, seus pais ainda frequentaram. Você, eu não sei se pegou. Você pegou também uma criança, as Uhum. comunidades eclesiais de base, reuniões grandes das comunidades eclesiais de base. Então você nasceu com isso, você foi ouvindo isso, e isso estava latente em você. Mas quando você foi enfrentar a cidade, mesmo que seja uma cidade como Três Cachoeiras, que com todo respeito não poderia ser considerada tão urbana assim, né? Mas aí, agorizada, você no livro, você fala assim, meus amigos eram meio urbaninhos. Eu adoro essa Sim, expressão tua, urbaninhos. Então, os urbaninhos, digamos assim, você sentiu o golpe. Então você sentiu o uhum. golpe, você ficou um pouco arredia, meio com vergonha de ser agricultora. E aí, quando você entra para a pastoral de maneira mais engajada, faz uma formação de 4 meses, aí aquilo que estava dentro de você, que você já tinha ouvido aquilo por 14 anos, com aquela Sim. formação eclode, né? Vem para fora, aí você assume a tua identidade de agricultora. Me conta mais um pouco. Daí, se você acha que eu fiz um resumo razoável, daí você foi para a faculdade. Fala um pouquinho Sim. de novo como é que você foi para a faculdade, que curso que você fez, quando que você saiu dela. Eu entrei em 2007, então, por indicação da Pastoral da Juventude Rural, né? É um curso dentro de uma escola da MST, e aí era uma parceria com a Universidade de Brasília, né? Foi o primeiro curso de licenciatura em Educação do Campo, né? Aprovado pelo MEC no Brasil. Hoje já é um curso mais comum, inclusive a URGS, aqui no campus Litoral Norte, né, possui o curso de licenciatura em Educação do Campo. Mas na época, né, que curso que tu faz? Educação do campo, né? Ninguém sabia o que era. Então, assim,
também de fazer um curso diferenciado dentro de uma escola de movimentos sociais, também dá um suporte, né, para que a gente também consiga cada vez mais, né, fortalecer a nossa militância, a nossa visão crítica para a sociedade, né. E aí, no caso, a formação, né, foi para ser professora, né, na área das ciências, da natureza e da matemática. Hoje eu poderia estar dando aula, né, de química, física, biologia e matemática, nos anos finais do fundamental e ensino médio e também EJA. Mas acabei não seguindo, né, por essa via. Acho que o meu estágio com a 8ª série meio que... Traumatizou? Não, eles são muito queridos, né? São muito queridos até hoje, minha turma. Mas é uma coisa assim de que talvez não é a minha praia, né? Uhum. Então, Aí me conta uma coisa, aí você fez essa graduação, aí você voltou um pouquinho, você chegou a trabalhar um pouquinho na cidade, em Três Cachoeiras. sim. Me conta isso que eu gosto disso. Você fez um concurso e depois tu abandonou o concurso. Conta isso aí. No final da graduação, eu e o Marcelo, a gente casou um semestre antes da minha formatura, né? Então, eu me formei em maio de 2011 e nós nos casamos em novembro de 2010. Então, eu ainda fui a última etapa, né? Era um curso, acho que é importante falar, né? Que é um curso alternância, né? Eu ficava lá em Veranópolis, né? Na cidade onde era a escola. 2 meses lá e vinha para a comunidade, né? Tinha atividades na escola, tinha atividades na comunidade, até mesmo a própria militância, né? As atividades que a gente desenvolvia dentro da Pastoral da Juventude Rural e os outros colegas, né? Nos seus movimentos específicos. E aí, então, a gente casou, logo em seguida eu descobri, né, que eu estava grávida. E aí apareceu o concurso, né, Entre as Cachoeiras. A minha ideia inicial era fazer para ser professora, né? Mas não tinha nenhum, né, não foi aberto na minha área, né? Então, eu disse, vou fazer para agente administrativo aqui, mais ou menos, para saber como é que funciona. Eu nunca tinha feito concurso na vida, né? Então, vou fazer para ver como é que funciona, para quando surgir algum concurso na área da educação, eu entrar, né? Eu fazer. E aí fiz e passei em primeiro lugar como agente administrativo. Olha que chique. Aí, como eu estava grávida, eu pensei, eu vou assumir, né? Logo nasce o Nicolas, né? A gente também se estabilizar um pouco. Na época, né, já tinha agroindústria, porque a agroindústria a gente começou em 2002. Mas ainda naquela época ainda era, né, pouca movimentação, né? E nós não tínhamos muitos canais de venda. Então, eu ainda não estava trabalhando, também estava voltando, né, para casa, né, depois de 4 anos fazendo a faculdade. E aí, então eu vou assumir, né? Assumi, trabalhei 2 anos e pouquinho, porque eu assumi em julho de 2011. E aí, em agosto, o Nicolas nasceu. E aí foram 6 meses de licença maternidade, né? Daí fiquei em casa com ele e depois voltei a trabalhar. Então, eu trabalhei assim quase 2 anos, né, na prefeitura, e trabalhava na Secretaria da Agricultura. E quando você foi pedir demissão, você conta uma coisa bacana no livro, você lembra? Quem que te deu força e quem que foi contra? Sim, né, pensando nos colegas, né? Os colegas mais novos, assim, né, dizem, não, tá louca, né, para ficar no concurso. Mas os mais antigos, né, sabem que quer trabalhar numa prefeitura, né? Por 20, aí, 30 anos. Tu quer sair, sai agora, né? Então, porque cada vez que tu fica mais, né, a gente vai se acomodando, né? É isso aí. Ô, Annelise, rapidinho, mas quando eu saí da faculdade em 88, eu fiz o concurso e passei também, em 87, para a Emater do Paraná. E fiquei na Emater do Paraná uns meses e lá eu não podia trabalhar com agricultura alternativa, como a gente chamava na época, e me decepcionei muito. Aí eu pedi demissão, eu conversando com um cara, eu lembro até hoje, com um cara velho de empresa, ele falou, se você quer sair, saia antes de 2 anos de casa. Depois de 2 anos você nunca mais vai sair, você está jovem ainda. Olha bem, o conselho que ele me deu, e a minha vida foi ótima fora desse emprego. Pode ser que lá também tivesse sido, eu não sei, mas foi ótima fora. Caso parecido com o seu. Annelise, porque, claro, aí você voltou. Né, o trabalho, né, com a prefeitura, assim, né, como um funcionário público, né? Mas no meu caso ali, eu já tinha a graduação, né? O cargo era como ensino médio, né? Eu trabalhava
na Secretaria de Agricultura, mas não se tinha espaço também para criar outras estratégias, né, de pensar a agricultura. Seria interessante, né? Mas também é um espaço reduzido que às vezes não dá espaço, né, para a gente conseguir propor alternativas, né? Então, avaliando isso, né, a gente já tinha agroindústria e aí eu decidi Aí você voltou para sair. trabalhar na agroindústria. Fala um pouquinho disso. Fala da Voltei para agroindústria trabalhar que na nós não agroindústria. falamos ainda. Voltei para trabalhar na agroindústria, mas acabei saindo de novo. Isso vamos falar daqui a pouco. Vamos falar da agroindústria primeiro, depois vou contar que você saiu de novo. Aham. Fala um pouquinho da agroindústria, você. Tá. Então, a agroindústria, né, a minha família, né, já tem ela fazem 18 anos, a gente fez os cálculos essa semana, né? Fez agora em junho, 18 anos da inauguração. Foi uma agroindústria que a gente iniciou com outras famílias, né? E aí, no fim, depois, né, no processo, eles acabaram saindo e o pai e a mãe assumiram, então, né, a agroindústria. E ela foi financiada na época do governo Olívio, né, que foi um governo popular, onde incentivou muito a criação de várias agroindústrias familiares, né, no estado todo. Então, assim, se pegar o surgimento de diversas agroindústrias, elas surgiram entre 98 a 2002, né, e nós somos uma dessas famílias, né, que foram beneficiadas, né, nesse programa. Ela foi um financiamento e a gente foi pagando, né, ao longo dos anos, foram 10 anos, eu acho, né, pra gente pagar. Tanto Ela é para na estrutura. propriedade de vocês, né, Annelise? Ela é dentro, muita gente pode não saber, ela é dentro da propriedade rural de vocês, a agroindústria está ali dentro. Isso, eu não sei se eu falei de onde que eu era, né? Fala então pro pessoal. Na comunidade do Morro Azul. É uma comunidade no município de Três Cachoeiras, na litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. E é uma comunidade que fica a uns 10, 12 quilômetros da sede do município. Então, E a a agroindústria gente... é dentro da propriedade. Processo o quê, Annelise? A gente iniciou com banana, né, para fazer doce e pastas de banana, e ao longo dos anos a gente foi diversificando. Então, a gente hoje trabalha com outras frutas, né, doces de goiaba, de figo, de uva, abóbora. E aí a gente também trabalha com molho de tomate e nos últimos anos, né, que na verdade faz bastante tempo já, mas nos últimos anos cada vez mais reconhecido com o açaí Jussara, né, que é o que hoje representa a metade, né, do nosso trabalho na agroindústria, né, do nosso trabalho é o açaí Jussara, então é o que tem dado força também para a agroindústria cada vez mais alavancar, né. E aí, então, a gente trabalha com outros produtos também, estamos iniciando com açafrão em pó, com banana chips, né? Então, são com outros, cada vez diversificando mais, em torno de 22 tipos de produtos diferentes hoje. E você que é uma pena que é tanto assunto contigo que só a agroindústria dava uma conversa de 1 hora, que é que a nossa conversa vai durar. Mas vamos falar um pouquinho mais dela. Você hoje, a sua principal tarefa dentro da distribuição na casa de vocês, né? Cada um faz alguma coisa. Seu pai, eu sei que gosta de construir brinquedo para o neto, que ele mais se dedica ultimamente. Galpão, Galpão, mas qual é a sua principal tarefa, Annelise? Então, como tu disse, né, a gente acabou meio que dividindo, né, a partir das aptidões de cada um, né? Hoje eu tenho ficado mais com a parte da gestão e administração da agroindústria. Então, a parte fiscal, tributária, toda a minha responsabilidade, financeira também, né? Tanto aquisição, compra, pagamento, cobrança, essa parte, né? Então, é mais comigo, assim, a parte mais da administrar e gerir a agroindústria. Que legal. Eu vou te falar que esse é o grande drama da agricultura familiar pelo Brasil inteiro, é a gestão dos seus negócios. E a gente tem acompanhado você e está vendo como é que você está conseguindo se dar muito conta disso. O pessoal aqui está entrando, eu não estou conseguindo conversar com todo mundo. Vou falar antes que o filho do Paulo, João Luiz, desculpa, João. João é meu leitor, não posso esquecer o nome do João. O João disse que até hoje na escola ele ainda está sofrendo aquele tipo de preconceito que você falou que está sentindo. Eu tinha falado antes, né? Você perguntou. E o Denilson aqui, o Denilson está falando da nossa
O Adilson está dando parabéns, Adilson e a Geise, pelo trabalho da Annelise e do Marcelo. O Denilson entrou antes, enaltecendo a Jussara. Outra que só a Jussara dava 1 hora de prosa, nessa coisa maravilhosa, que é esse açaí que a gente descobriu por aqui, com esse sabor, com essa qualidade nutricional. Vocês estão arrebentando. Eu, gente, só vou visitar essa família quando o Marcelo me diz que eles vão bater açaí, que eles vão despolpar açaí. É uma delícia comer o açaí na hora despolpado lá. Annelise, queria falar um pouquinho o seguinte. Então, você fez a sua graduação, você fez o concurso público, passou, mas viu que aquele não era o teu caminho, e com muita sabedoria, eu diria para você, com muita sabedoria você deixou aquilo, voltou para a propriedade, hoje você cuida da agroindústria. Mas nesse meio tempo, Annelise, você inventou de fazer mestrado. Conta pra gente esse mestrado, como é que foi que surgiu a ideia, onde é que foi? Conta do mestrado pra gente. Porque você sabe, e é bom que quem está nos ouvindo também saiba, não é comum agricultor, agricultora familiar, que tenha feito um mestrado e volte para trabalhar na roça. Então eu quero que você conte isso pra gente. Então, assim, na graduação, né, o meu orientador era um orientador muito da área da educação também, porque, embora eu tenha feito a graduação na área da educação, o curso abria também para a gente fazer o nosso TCC numa área que não fosse diretamente nas escolas, né? Que fosse os processos formativos nas comunidades. E aí, então, o meu TCC, ele foi sobre a formação do jovem rural dentro da associação. Como que a ACERT, né, que é a associação que eu e minha família fizemos parte, como que a ACERT, ela se torna um espaço formativo para a juventude. E aí esse meu orientador, que é o professor Fernando Martins, ele é do Paraná, agora não vou falar o nome da universidade para não errar aqui, mas foi ele que me apresentou o PGDR, né, o programa de pós-graduação onde eu fui fazer o mestrado. Ele que disse, né, tu tem perfil para entrar no PGDR, a linha da tua pesquisa, ela, né, tem possibilidade de entrar né, muito me incentivou para fazer o mestrado. Só que aí no final eu estava grávida, né? Minha formatura eu já estava grávida, eu pensei, não, quem sabe no ano seguinte eu entro, só que daí, né, comecei a trabalhar na prefeitura e aí quando eu pedi exoneração da prefeitura, eu fiz a inscrição para o mestrado, mas muito mais para, né, para experimentar, fazer no primeiro ano, mas acreditando que talvez, né, assim, já de primeiro eu não conseguisse entrar, mas, né, para experimentar, para quem sabe no ano seguinte entrar, e acabei passando, né, já na primeira experiência, né. Então... No livro eu escrevi, Annelise, que você me contou assim, eu sabia que ia perder e passei. Pois é. Eu não me preparei tanto assim, né, não tinha vários livros, né, para ler, então eu não tive tanto tempo para estudar naquele período, né, eu tinha o Nicolas pequeno ainda. Então, acredito, assim, na minha cabeça, né, eu não estava preparada ainda para entrar, mas consegui, né, então fui bem avaliada. Como é que foi? Você fez as disciplinas, fez a tese, conta um pouquinho disso pra gente, como é que foi esse trabalho? Você morou um pouquinho em Porto Alegre, mas voltava para casa, conta pra gente. Sim. Eu precisei, então, como o curso, né, é um curso presencial, eu fiquei 1 ano em Porto Alegre, né, de março quase 1 ano, né, de março a dezembro. E eu tinha disciplinas, né, no primeiro semestre até quarta-feira, então eu ficava de segunda ou domingo de noite até na quarta-feira em Porto Alegre e vinha para casa, né? O Nicolas era pequeno ainda. E aí no segundo semestre eu tinha uma disciplina obrigatória na quinta de tarde. Então eu precisei ficar até quinta de noite em Porto Alegre. E aí então assim foi um período que foi mais difícil, né? Porque ficar mais um dia em Porto Alegre, né? Sem poder voltar para casa. Muitas pessoas apoiaram, né, mas muita gente criticou, porque, né, sair, né, e deixar o marido, o filho em casa, mas a nossa rede aqui de apoio é muito forte, muito boa, né, então acho que eu não conseguiria fazer muita coisa se não fosse essa rede, né, que é a mãe, a avó, os tios, né, o Marcelo, eu quero falar disso, que isso para mim é uma característica. A Carla, tua amiga Carla, tua comadre Carla, e o Tiago, meu filho, estão pedindo para você falar um pouco da entrevista sua para o mestrado da URGS. Fala um pouco sobre isso. E é por isso que eu voltei, né? Tu diz, não é muito comum quem faz mestrado voltar para a roça.
a pergunta, né? Então, o que que tu quer com o mestrado, né? Para que que tu vai, né? Para que que tu vai usar o mestrado? E eu comecei a falar, né, que eu ia fazer o mestrado para me fortalecer, cada vez fortalecer mais a própria agricultura ecológica na região, contribuir, né, com as associações, com a própria comunidade, inclusive, né, com as organizações que existem aqui. E aí, olhando para a cara dos meus entrevistadores, né, eu vi que eu não estava indo no caminho muito, né, que fazer mestrado, ocupar uma vaga, né, de uma universidade pública e voltar para o meio rural não, né, não é o que a universidade talvez quisesse, né? Então eu disse que também, claro, também não é uma mentira, não é 100% uma mentira, né? Eu tenho vontade, quem sabe um dia. Mas também falei, né? Continuar a carreira acadêmica, quem sabe, né? Ser professora em algum instituto federal, né? Porque eu também não teria vontade, né, de continuar, por exemplo, numa universidade, ser professora universitária, né? Nunca tive essa intenção, essa pretensão. Mas, como eu já tinha minha base na educação, né? Fiz o curso, né, para ser uma educadora, ser professora, talvez, no Instituto Federal, né, com alunos de curso técnico, talvez seria interessante, né? Principalmente nessa área, na área de desenvolvimento rural, agroecologia, né? Isso sim seria um desafio que eu toparia hoje, né? E aí, claro, eu acredito que eu posso ter ganhado a vaga, porque eu Você disse deu que eu essa poderia seguir na mudadinha, carreira você deu essa acadêmica. curvinha no discurso, né? Isso eu no livro, Annelise, você conta isso. Eu até lembro que eu pedi autorização a você para colocar isso no livro. Eu coloquei e eu faço o comentário que, infelizmente, as universidades ainda não perceberam que também é papel delas formar pessoas para permear, para irrigar a sociedade com conhecimento. O conhecimento acadêmico não pode ficar só dentro da academia. Então, o que você está fazendo hoje? Você está irrigando o Morro Azul com esse conhecimento seu, com tudo que você aprendeu. Isso é maravilhoso, isso é um baita papel da universidade pública, mas, infelizmente, o moinho da academia, né, ele começa a rodar no sentido para dentro, e ele esquece que ele tinha que rodar com a força de espalhar esse conhecimento para a sociedade. Essa é uma discussão longe, mas foi muito bacana o que você fez. Dá E mais você uma live. mais uma live. Nós estamos com várias lives penduradas já. Annelise, Aqui tem eu uma já outra tenho um coisa. convite para ir para trabalhar no IFE. Aí, tá vendo? Olha aqui, deixa eu falar um negócio com você. Eu lembro que quando eu conversei contigo para poder escrever o capítulo do livro, fazer propaganda de novo, o capítulo 10 do Voz da Agricultura Ecológica 1, eu saí cansado de tanta coisa que você faz. Você foi falando tudo que você faz, eu fui anotando, depois falei, oh, meu Deus do céu. Uma das coisas que é muito legal nessa longa história, você tem uma longa história, nesse negócio que você é jovem, já não cola mais não, viu, Annelise? Que a sua história já está muito comprida. Não, eu já nem me apresento mais como jovem. Não dá mais não. Você também foi candidata a vereadora. E mas não por ser. Não quero trazer exatamente a questão partidária, que também podemos trazer, mas não é isso. Mas você conta uma experiência muito interessante, você como candidata a vereadora, né, que você conta que você tinha um pouco de vergonha até de pedir voto, mas as visitas. Fala um pouco como é que foi isso para você. Eu acho que foi uma experiência positiva, né? Eu acho que tudo que a gente faz, né? Nem tudo que não dá certo não quer dizer que não teve uma experiência positiva, né? Eu fui, ainda quando eu era funcionária pública, né, que eu trabalhava na Prefeitura de Três Cachoeiras, eu fui candidata a vereadora, né, então eu fui licenciada, né, nesse período, né, para fazer a campanha, mas como tu disse, né, eu tinha, não sei se é vergonha, mas inclusive dentro do próprio partido a gente sempre discutiu isso, né, que parece muito estranho a gente pedir o voto. Né, não só eu, mas outros colegas candidatos a vereadores, né, não somente naquele ano que eu participei das eleições, mas em outras, né, em outros pleitos, a gente sempre questionou isso, né, de que não é a gente que tem que pedir o voto. Parece que nós deveríamos ser indicados pela população primeiro, né, para ser o candidato. Eu quero ser vereador, então eu vou pedir voto, né, para me eleger. Parece que deveria ser o contrário, né? A comunidade dizer, não, a gente confia nessa pessoa e a gente vai indicar ela a ser vereadora para nos representar. Que eu acredito muito mais, talvez, nessa política do que nessa que está posta hoje, né? Então, assim, naquele período, assim, de ter que sair em casa, parece que tem que implorar a pessoa para votar em ti, né?
o vereador ou qualquer um que ocupe algum cargo, né, público, ele tem que estar né, a serviço da comunidade. E um serviço coletivo e não individual, né? Porque na época eu ouvia muito, se tu conseguir arrumar o meu bueiro, se tu conseguir arrumar a máquina lá para mim, né? Se tu me dá R$ 100, eu voto em ti. E não é isso, né? Muitas pessoas vieram aqui em casa me pedir, eu voto em ti se, né, tu nos pagar tanto, né? E não é isso a política que a gente defende, né? Não é. Então acho que foi um período assim que ao mesmo tempo me chocou bastante, né? De ver que a política, grande parte é assim, porque a gente também estava dentro, a gente via outros candidatos, né? Não do meu partido, mas de outros partidos se degladiando entre si e, né, fazendo jogos, né, para conseguir entrar. E não é isso que a gente defende, né? Por isso que eu disse que parecia que a gente não consegue pedir voto, né? Então, mas foi um período assim de muito crescimento, né, para mim, assim, Legal. Jovem, né, Annelise? Você tinha 23 anos, 24? 22? Nem lembro. Foi 2012, então eu tinha 23. 23 anos, é jovem. Uma experiência que fortalece. Mas legal, eu acho bem bacana. Município, né? Você e assim, conheceu mais seu município também, né? Por incrível que pareça, o município é pequeno, mas sempre falta o que conhecer, né? Sim, conhecer necessidades, né? Existem comunidades muito carentes, né? Bairros muito carentes em Três Cachoeiras, né? Que a gente às vezes não imagina, né? Que exista isso. Existe muitos problemas, né? Para ser enfrentados, assim. Eu acho que entrei, né? Topei a proposta na época, assim, porque a gente acredita que a gente conseguiria também fazer alguma coisa, né? Para o município, né? De estar articulando, né? Porque hoje, né? A política, por mais que tem muitas pessoas, né, que... isso em qualquer lugar, né? Tem pessoas que estragam, né, a democracia que a gente tem hoje, mas ela é uma possibilidade da construção das leis, né? Várias leis importantes que a gente tem hoje, inclusive da agricultura, né? A própria certificação participativa hoje, ela existe porque existe uma lei que dá base para ela, né? Então, muitas das coisas que funcionam é base das leis, né? E porque são pessoas que lutaram para isso, que fortaleceram esse processo. Então, né, eu acredito ainda até hoje, né, de que a gente, né, poderia construir, né, talvez um município, né, uma região muito mais forte se a gente conseguir entrar, né, para discutir isso, né, com os outros vereadores, mas eu não sei se ainda. Olha, Annelise, eu não sei um pouco está nos ouvindo, mas eu que estou aqui te ouvindo, estou vendo que essa veia política sua está só adormecidinha, mas não está morta, não. Não, eu disse que assim, eu não vou dizer que eu nunca vá de novo, né? Mas eu acho que a população ela precisa estar mais consciente em relação a isso, ao papel, né, dos candidatos, ao papel, né, depois do legislador que vai estar lá, né, do poder executivo que vai estar lá. Certíssima, você está certíssima. Não dá mais... Hoje eu não iria de novo, né? Hoje. Não, é que tem que melhorar. A gente fala muito dos políticos, mas a gente tem que melhorar a qualidade da nossa demanda também, né? A gente continua pedindo miúdo e a gente quer que o pessoal faça graúdo. Não vai dar. A gente tem que ampliar a nossa perspectiva também. O cidadão também. Eu não estou aqui querendo eximir o político da responsabilidade que eles têm. Mas o cidadão também tem que aprender a qualificar um pouco o que pede. Denilson aqui está dizendo, eu que conheço o Denilson, sei que ele está falando isso, hein, Denilson? Importante falar de política e da necessidade de repensar a representação, com mulheres, jovens e trabalhadores. E aí, Annelise, eu quero falar um pouco nisso que o Denilson dá brecha aqui para a gente. Mulher, jovem, fala um pouco dessa situação. Como é que foi ir conquistando espaços nessa condição? Vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, ou até 15. Para um jovem e para a mulher, a gente conhece a sociedade que a gente vive, não é tão fácil. Conta dessa luta sua como mulher para poder ser ouvida, para poder marcar presença nos espaços. Qual a reflexão que você faz sobre isso? Eu acho que talvez um pouco daquela reflexão que eu estava falando antes em relação à política também, né? Acho que a sociedade como um todo, ela precisa estar mais consciente, né? Consciente disso, né? De que a mulher, ela tem capacidade, né? Tanto quanto, né? E não é aquela questão, né? De que a gente vai ocupar um espaço e aí agora vai tirar o espaço dos homens, né?
É que nem aquela frase, né, do Paulo Freire, né, de que o opressor, quando ele sai da situação de oprimido, às vezes ele quer ser o opressor de novo, porque foi assim que ele aprendeu, né? E é isso que a gente tem que quebrar. Como mulher também é a mesma coisa, né? Às vezes a população, né, a sociedade acha de que dar espaço, né, a ter mais espaço para mulheres jovens é desvalorizar o outro lado, né? E é totalmente ao contrário, não é isso, né? Então, há muitas críticas em relação hoje ao feminismo, porque né, as pessoas pensam que o feminismo né, agora as mulheres vão comandar tudo e os homens, né, a gente vai oprimir os homens. E não é isso, né? É uma sociedade onde a gente consegue construir isso coletivamente, né? E aí isso a gente precisa cada vez mais ampliar esse debate, né? Porque E as mesmo estando pessoas assim, estão olha só, Annelise, tendo... você é filha de agricultor ecologista, pastoral da juventude, movimento de mulheres, tudo legal. Então você nunca teve esses problemas por ser mulher, você nunca sofreu esse tipo de situação, foi assim? Não. E assim, ó, em vários espaços, né? Às vezes, mesmo quando eu era candidata a vereadora, né? Não tinha que ser tu candidata, tinha que ser o Marcelo, né? Porque isso é coisa de Aham, homem. Até aham. mesmo de sair para estudar, né? E fazer o mestrado e deixar o Marcelo em casa, né? Tomando conta Agora, de se fosse, filho. se fosse o Marcelo para ir fazer o mestrado e eu ficar em casa, não tinha problema, né? Não, mas foi o contrário, né? Foi a mulher saindo, né? Claro, isso não é de todas as pessoas, né? Tem muitas pessoas que apoiam, né? Mas ainda existe muito grande, né, de pessoas que criticam esses espaços, né? Então, assim, parece que tem coisas de que não é para mulher, né? Então, Uhum. assim, a gente ainda precisa, né, cada vez mais fortalecer isso, inclusive dentro da agricultura ecológica, né? Cada vez mais fortalecer esses debates em qualquer lugar que a gente está. Que a gente não quer ocupar o lugar e comandar tudo, né? Não, a gente quer dividir as tarefas em casa, no trabalho, né? Nas reuniões, nos movimentos, nas coisas que a gente participa, né? Eu acredito que é uma construção coletiva, né? Mas as mulheres, há uns anos para cá, eu estava quando em 2014, não sei se você estava no ENA, lá em Pernambuco, lá na Bahia, em Juazeiro. Não, a mãe foi em Não. Recife. Eu nunca fui, porque Ah, não, nunca tá. deu certo. Tá. 2014 foi o ano que eu estava no mestrado em Porto Alegre. Tá certo. Mas lá as mulheres vieram com uma faixa enorme, sem feminismo não há agroecologia. E aqui o pessoal que tá a Carla, a Letícia está dizendo aqui que está adorando te conhecer porque ela estava com a gente, comigo e com o Marcelo na Índia. E ela está dizendo Ah, aqui que o Marcelo falava muito em você, então ela está adorando te conhecer. Já disse aqui bom que você saber. é bom saber, né? Ela está dizendo aqui que você é uma mulher incrível. Mas então, fala pra gente como é que bate para você, porque você tem essa trajetória toda que nós estamos ouvindo aqui. Como é que bate para você ouvir assim, sem feminismo não há agroecologia? Isso é verdade isso? É verdade, não há agroecologia, não há democracia, não há nada, né? Porque aquilo que a gente diz, né, o feminismo, ele é fortalecer, né, as vozes, né, das mulheres para que ela tenha espaço e ela ser valorizada, né? Então, é uma questão, assim, de reconhecer o espaço, né? De não fazer com que as mulheres não se sintam inferiores e fazer com que os homens também não veem as mulheres como inferiores, né? Que ainda tem essa visão, né, de que a mulher também como uma mercadoria, né, ainda existe hoje, né, como um trunfo, né, para os homens, né? Então a gente vê muito isso. E na agroecologia é a mesma coisa, né? Porque se a gente defende, né, de que a gente precisa criar esses valores, de que a gente cuida da natureza, a gente não coloca veneno, né, porque a gente cuida da terra, cuida do alimento, a gente também tem que cuidar dos seres humanos e as nossas relações, né? Então, por isso que não existe agroecologia sem feminismo, né? Não dá para pôr Porque não veneno nas adianta, relações, né, Annelise? Não sim, dá não para pôr adianta a veneno nas gente relações, né? fazer, né, ter um alimento ali saudável e aí a gente em casa, né, não conseguir dialogar e não conseguir, ou chega em casa, né, o marido que né, comanda em tudo, né, e eu Uhum. percebi isso, né, quando eu fiz na época da dissertação do mestrado, que a gente precisa evoluir isso muito, né, e mesmo dentro da agroecologia ainda existe muitos desafios, né, a gente precisa discutir isso cada vez mais, né, porque é uma questão assim, é tão estrutural, né? Não só a questão, o preconceito contra as mulheres, mas o próprio racismo, tudo é tão estrutural que as pessoas veem isso como comum, e não é comum, né? Desde que a gente não comece a discutir isso, a gente não vai conseguir quebrar essas barreiras, né?
Então a gente precisa discutir isso porque avançar nas nossas relações, né? A gente ter mais espaço desde as decisões conjuntas, né, na família, na propriedade, né? Isso, né, desde a questão, né, de discutir se a gente vai ter um, dois, três mais filhos, desde a gente vai conseguir plantar, o que que a gente vai plantar, o que que a gente não vai, aonde vai ser os nossos canais de comercialização, o que que a gente vai fazer. Isso precisa, né, ser coletivo, né? Não é saudável ter um só que comande isso na família e nem no grupo, né? Nem numa cooperativa, né? Então, é preciso avançar cada vez mais. Show de bola. Olha aqui, e você viu isso? Você foi criada assim, seu pai e sua mãe, você via isso? Sim, isso, né? Eu acho que a gente consegue ver isso porque dentro de casa a gente já tem essas relações de forma diferente, né? A mãe saía muito porque a mãe, na época que eu era criança, a mãe era da direção estadual do Movimento de Mulheres Camponesas. Na época era o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Ainda não era um movimento nacional, né? Então, a mãe saía muito de casa, ia para as formações, eu ia junto. E o pai, né, muitas vezes ficava em casa. Na época era só eu, não tinha minha irmã ainda. Então, se tinha essa divisão de tarefas, né? Precisa avançar em algumas coisas ainda. Com certeza, não, eu sei bem como é que é isso. Annelise, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente o tempo avançou muito rápido. Eu queria que você falasse um pouco dessa comunidade. Vocês aí não são agricultura familiar, isso aí já virou uma comunidade, mas não é uma família agricultora. Conta quem mora nesse espaço aí, rapidamente pra gente. Praticamente a gente mora tudo com o vô e a avó, né? Porque a terra deles ainda, né? O vô e a avó tem quantos anos? O vô tem 87 e a avó tem 79. Eu ando com você pelas roças de você fala assim, essa aqui é do vô, ele vai pra roça ainda. Ele tem as rocinhas dele e o pai, inclusive, outro dia tava rindo, que as rocinhas do vô são pequenininhas, né? Claro, para ele e para a avó comer, então não precisa ser mas é uma rocinha de feijão, uma rocinha de amendoim, uma rocinha de cana, uma rocinha de... Coisa linda. O pai outro dia também tinha uma rocinha de feijão azul que ele plantou para Helena. E aí o pai bem assim, eu tô me sentindo, acho que eu tô ficando velho, porque a minha rocinha tá do tamanho da do pai. Então, assim, a rocinha do pai tá diminuindo também. A rocinha daí o pai já é avô, né? Mas então, mora na terra do vô e da avó. Sim. Mora seu pai e sua mãe. Sim, tem a casa do pai e da mãe. Aí tem a casa da Zita e do Arley, que a Zita é a irmã do meu pai. Certo. E tem a minha casa e do Marcelo. Com 2 filhos. Do Nicolas e da Helena. Isso. E aí tem um tio também que construiu uma cabaninha para ele aqui. E aí tem agroindústria na propriedade. E do outro lado da estrada tem a minha irmã e o meu cunhado. A Joana que casou. A Joana é mais nova que você, casou há pouco. Todo mundo morando ali. Gente, quando a gente vai lá, é assim, a festa, já é uma festa. Uma janta lá, o almoço já é a festa, não precisa vir ninguém de fora, porque a festa já está pronta, já está tudo lá, todas as gerações. Já deu uma aglomeração. Já deu aglomeração. 4 gerações, né, Annelise? 4 gerações de pessoas comprometidas com a questão ambiental, com a questão social, com as questões das mulheres. A sua avó, como a gente falou antes, a gente queria ter trazido ela aqui hoje, ela não quis ficar um pouquinho com a gente. Mas a Martim tá frio. Tem toda a justificativa do mundo e todo o direito do mundo. Ela faz o que ela quiser. Mas a Martim é militante do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, gente, já deve fazer para quase 40 anos, né? Isso é uma coisa linda. Então essa propriedade aí tem todos esses detalhes. Eu queria falar um pouquinho, apesar do tempo já avançou, não vou conseguir falar tudo que eu queria falar contigo. Eu queria falar um pouquinho do Nicolas, porque teu filho é uma figura. Teu filho deve estar com uns 7 anos de idade, mais ou menos? 7, 8? Quase 9. Agora quase em agosto, 9. Vai fazer 9. Fala um pouquinho para esse pessoal que está nos ouvindo do Clubinho 00 Veneno. Então, eu acho que foi no dia da nossa conversa para fazer o livro, né? Foi. Que o pai fez aqui no pátio, o pai e o Marcelo fizeram um parquinho, né? Uma casinha, quase casinha na árvore, né? Mas é grande, dá para uma família morar nela. E foi o Nicolas que desenhou ela, e a gente estava conversando aquele dia, né? E na escola, eu teve um dia que ele chegou, foi até a minha irmã, foi a Joana que estava com ele quando ele chegou da escola, ele chegou muito chateado, chegou chorando, que na escola eles estavam rindo dele, por isso que eu digo que não diminuiu, né, esse preconceito, rindo dele porque ele era da agroecologia, porque ele era 00 veneno.
E aí, né, o João Luiz, que tava, acho que tá participando também, né, disse que ele já era chamado de 00 veneno também, né? Porque parece que existe um preconceito, porque né, parece que a família tem que, né, tem que Aham. É colocar como se fosse atrasado, não usa veneno, esse aí é do 00 veneno. atrasado, né, não come muita coisa, não toma refrigerante, então vocês são 00 veneno. E aí ele chegou muito chateado, né, porque era como se fosse um insulto, né, digamos assim. E aí a gente começou a conversar e mostrar para ele que não, era um elogio então, né? Ser 00 veneno, né? E aí ele começou a valorizar isso. E aí ele contou essa história para ti aquele dia, né? E aí tu disse, então, vamos fazer um clubinho do 00 veneno. Foi, E aí foi. foi aí que conversando com outras crianças também, filhos, né, de agricultores ecologistas que decidiram, né, fazer o clubinho, claro, né, para crianças não é uma, assim, eles não têm atividades Não, claro, mas a gente teve né, não tem, banca, a mas gente já. é uma identidade, né, é uma identidade deles, acredito, né. E isso, essa história da gente fazer o que achavam que estavam, desculpa a palavra, estavam sacaneando ele, né, chamando ele 00 veneno, a gente retoma isso e fala, não, isso é um clubinho, nós queremos estar também, tem camiseta e tudo. A minha filha Helena, a Helena está aqui. Eu antes comentei que você e ela se conheceram muito crianças. A Helena está nos ouvindo aqui, ela falou que quer uma camiseta. Já é a segunda vez que ela pede uma camiseta do Clube 00 Veneno, que ela está dizendo que ela também é desse Clube 00 Veneno. Daqui a pouco vamos fazer um Temos que lote grande providenciar. de camisetas aí. Isso, temos que fazer. Eu acho que nós adultos todos queremos uma camiseta do Clube 00 Veneno. Annelise, que legal conversar contigo. Vamos falar um pouquinho, 3 minutinhos só, dos esquemas de vocês de comercialização? Porque acho que vale a pena as pessoas saberem quais são os canais de comercialização com você, de que vocês trabalham. A gente já falou da agroindústria, mas onde é que vocês vendem produtos de vocês? Então, assim, como a gente faz parte da ACERT, que é uma associação, a gente tem a feira em Porto Alegre, né? Todos os sábados, é uma feira muito conhecida, né? A feira ali da Redenção, é na primeira quadra da Avenida José Bonifácio, que é uma feira histórica, né? A primeira feira, a maior feira da América Latina, né? E então a associação tem uma banca lá, e aí a gente faz a comercialização lá em Porto Alegre, e inclusive também é um ponto de entrega para encomendas, né, para os vários clientes que vão retirar, né, que tem lojas, né, próximas a Porto Alegre, retiram lá na feira. E a gente também a feira na quarta também, inclusive o Marcelo hoje tá voltando de Porto Alegre, acho que ele está acompanhando na viagem, né, colocou o celular ali. Ele está falando nisso aqui agora, está até fazendo declaração de amor para você aqui, coisa linda. Não estou vendo aqui. Depois... Agora que eu vi. Voltando da feira, parei um pouquinho. Tá, então, assim, tem essa comercialização nas quartas também, ele faz entrega, né, para algumas lojas e indústrias, né, que trabalham com os nossos produtos. E aí a gente até fala, né, são canais curtos, né, de comercialização que a gente discute. A gente não entrega, ainda não entregamos, né, para redes grandes, não entregamos para supermercados, nem para franquias de lojas, né. Talvez um dia, né, a gente aumente a produção, mas assim, hoje, então, a nossa escolha também é trabalhar com essas lojas, né, de produtos naturais, com cooperativas, né, a gente também faz parte. Hoje eu estou como da equipe de coordenação da Econativa, né, que é uma outra live, falar da Econativa, já estamos noutra live. Então, a gente também participa do PA, do PENAI, mas, então, assim, a gente vende né, nas feiras, nessas lojas, para indústrias, né, que processam tanto o açaí com as passas de banana, né? Então, são indústrias que a gente conhece, né, as pessoas, né? As lojas que a gente conhece o dono, que a gente consegue dialogar. Hoje mesmo eu estava falando com uma loja que tem, são 3 lojas, mas são que a gente conhece os donos, inclusive, né? A gente até conversa de uma forma assim de companheirismo também, né, com eles, né? A gente consegue dialogar, mostrar sobre, né, conversar sobre os nossos produtos. Então é uma forma muito legal de diálogo, né? Diferente, por exemplo, se a gente fosse colocar nossos produtos numa gôndola de supermercado, nem conversaria com o gerente, né? E a gente não saberia, né, quem é esse consumidor, né? E o fato de a gente ir para feira, né? Acho que o ir para feira também, quando eu era adolescente, é uma das coisas também que me marcava muito, né? Porque a gente se sentia valorizado, né? Esse diálogo com o consumidor, de entregar o produto, né? Aquilo que a gente produziu para quem vai comer diretamente, isso fortalece muito essa rede, né?
Eu acho que isso que a Que gente legal. faz feira até hoje muito por causa disso, né? Porque a gente acredita nessa forma de comercialização. Muito legal. Annelise, o tempo, o Instagram está dizendo que a gente tem que encerrar. Quer falar mais uma? O que você quer falar mais para a gente? Fala aí mais um Não sei minutinho. o que faltou. Não, faltou muita, a gente conversar muita coisa, mas fala assim, o que vem por aí? Você está com 30 anos, dois filhos lindos, Marcelo. No livro eu dizia que eu queria mais um filho, né? Então agora fechou. Olha que bonito, no livro, gente, termina o capítulo 10 do Voz da Agricultura Ecológica 1. Adoro meus livrinhos, e adoro os personagens que estão neles aqui, que dão vida a ele. Ela fala que quer fazer isso em 2018 agora. Ela fala que queria ter mais um filho e veio a Helena. Helena linda. Esses dias foi Veio fazer aniversário de um ano entrevista. da Helena. Não foi 2017? Foi 18? Ah, nem lembro mais. Acho que a conversa nossa foi 17. Mas enfim, Porque a Helena foi feita no final de 2018, né? Ela nasceu em é, julho de 2019. A gente estava com planos, né, de ter mais um filho, né? A gente imaginava, né, quando a gente recente é casado, de ter dois filhos próximos, né? E deu 8 anos de diferença, deu bastante tempo até. Mas, assim, então, os dois se curtem muito, né? Muito bom ter esse que companheirismo bom. dos dois. Essa família de vocês é uma experiência muito legal. Outro dia, qualquer dia, o pessoal está dizendo para a gente continuar, mas não tem jeito. Assim, a gente tem que fazer uma hora, encerrar, porque tem gente que está com a gente desde o início. Sim. Annelise, Não, foi mas um pode dizer prazer. que hoje eu e o Marcelo, a gente está fazendo outra graduação, né? E Ah, às vezes não tem tempo para tudo, mas é que dentro disso tu fica cansado em saber tanta coisa, a gente também cansa. não, eu sei Fazer que tudo isso. vocês não param. O Marcelo hoje está o dia inteiro na feira, gente. Está voltando agora. Ele contou aqui para a gente, deu uma paradinha só para poder ouvir um pouco. Está chegando em casa, deve ter saído 4, 5 da manhã. Hoje ele se E atrasou. está saindo agora. Annelise, foi um prazer. Beijo no pai, na mãe, todo mundo aí. A gente se fala. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.